Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Quando a gente desperta de verdade, né, e começa a perceber a realidade na nossa volta e todas as mentiras, digamos assim, contadas pelo mundo afora, nós nos damos conta, invariavelmente, de que não podemos esperar dos outros as soluções para os problemas da humanidade, digamos assim. Geralmente, quando a gente está adormecido, quando a gente é jovem, né, a gente acha que precisa contribuir para mudar o mundo. Então, a gente vai escolhendo ideologias, né, nós vamos nos associando a grupos ideológicos que mais se assemelhem com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente idealiza que deva ser o mundo. E na medida em que a gente vai, né, despertando para a realidade, a gente se dá conta que não há nenhuma ideologia, nunca houve, na verdade, não é através das ideologias que nós vamos conseguir reformar o mundo e modificar o mundo. É através da autoconsciência, é através do autoconhecimento, claro. Porque dentro de uma ideologia nós vamos sempre escolher, como eu disse, aquele líder, né? Aquele grupo que possivelmente possa cumprir, né? Trazer uma realidade da qual nós, particularmente, tenhamos afinidade, daquilo que nós gostemos, né? Que possa cumprir com o alcance daquilo que nós queremos e desejamos e sonhamos para as nossas vidas. Então, quer dizer, o líder que a gente escolhe vai ser sempre um reflexo dos nossos quereres mais íntimos, né? Dos nossos egos. E por isso que não tem funcionado. Então, a gente não se dá conta que temos que primeiro melhorar dentro de nós mesmos os nossos quereres, os nossos desejos, né? Os nossos sonhos, entender melhor a nós mesmos para então, quem sabe, causar alguma mudança no mundo. Nenhum líder, seja religioso, seja político, nenhum líder, seja religioso, seja político, vai trazer essa transformação para o mundo. É até uma certa infantilidade, lógico, é uma certa imaturidade pensar que seja assim. Porque quando a gente começa a entender o funcionamento do ego, né, a gente percebe que o que leva uma pessoa a estar em evidência, a buscar a evidência, né, de si mesmo, a estar na frente, geralmente é a própria falta de autoconhecimento dela. Geralmente a pessoa é muito ambiciosa para chegar no topo, digamos assim, né? Para alcançar o sucesso, para buscar o sucesso material, financeiro e reconhecimento, né? Fama. Essa pessoa tem dentro de si já um ego exacerbado. Então, é óbvio que, infelizmente, os nossos líderes políticos, né, sempre vão estar em busca, em primeiro lugar, da autossatisfação, da autogratificação. Como nós se estivéssemos no lugar deles. Aquela sensação de merecimento, quer dizer, quando é para mim, é porque eu mereço. Quando é para o outro, né, é porque é usurpação ou é porque é mimimi. Né? Não é assim que tem sido na nossa realidade atual. E assim vai se perpetuando o sistema. A gente acaba se dando conta, né, com o despertar, que nós vivemos numa realidade corporativista. O mundo
é visto como uma grande empresa, onde nós, as pessoas comuns, somos apenas os funcionários barra escravizados, né? Os servidores, é isso que nós somos, mas beirando mesmo a escravidão, porque nós trabalhamos basicamente por comida, para alcançar as necessidades básicas, né? É para isso que nós trabalhamos, é para isso que serve o nosso salário. E um pouco mais, muitas vezes, né, para que nós mantenhamos também o sistema funcionando, né, o mercado aquecido, entre aspas, né? Então nós servimos apenas como peças de uma engrenagem, somos números apenas. Então nenhum líder, mesmo que seja uma pessoa que esteja bem intencionada, não vai conseguir modificar o sistema jamais, porque esse sistema é muito antigo e ele é autorregulável, como tenho dito, né, tantas vezes, sem a gente se dar conta. Como ele se autorregula? Através da nossa inconsciência, através do estímulo constante dos nossos desejos, dos nossos sonhos, entre aspas. Eu já falei essa questão dos sonhos, né? Mas vale reforçar, você muito provavelmente não sabe o que é sonho, não sabe diferenciar o que é um sonho do que é um desejo, do que é um querer, uma autogratificação, uma autossatisfação. Então, primeiro você precisa, para poder usar e compreender a palavra sonho, precisa ir a fundo dentro de si mesmo nessa compreensão íntima, o que é sonho e o que é desejo. Então, de cima para baixo, o sistema estimula nas nossas mentes, né? Realize seus sonhos. A vida não vale nada se não temos sonhos, né? Mas que sonhos são esses? Que nos fazem querer sempre alcançar algo, tornar-nos algo, adquirirmos algo, né? Então o sistema faz uso dessa nossa incompreensão constante para nos manter ativos e para que ele sobreviva como é, para manter o status quo. Enquanto não sairmos disso conscientemente, não há mudança. Então, a mudança, obviamente, tem que ser interior, tem que ser na base da compreensão íntima do mundo que nos cerca, desse próprio sistema que nos cerca e que está dentro de nós. Como já disse, o sistema tem que morrer primeiro dentro da gente. Primeiro temos que conhecer as nossas reais necessidades, né? E até que ponto somos simplesmente condicionados e impulsionados pelo sistema, com os nossos quereres. Coisas até simples muitas vezes, mas depois elas vão escalando, né? Sutilizando, como querer trocar de celular o tempo todo e, né, trocar o sofá da casa o tempo todo e essas coisas todas. Trocar de carro, né? Andar o tempo todo reformando a casa e andar sempre em busca de algo. E o sistema se utiliza disso. A grande arma, né, que o sistema tem utilizado desde sempre é o que eu chamo de a grande confusão das palavras, é a disseminação da confusão, né, a demonização de palavras, porque fica muito mais fácil quando nós estamos hipnotizados, né, pela mente, pelo mundo, pelo sistema. É muito mais fácil martelar nas nossas mentes em cima de uma palavra, aí entra a neurolinguística, né? Isso de uma forma bem rústica eu estou falando, porque, como eu disse, tudo isso vai se utilizando com o tempo, né? Mas quando a gente está acordado, a gente percebe. Então, eu já falei outras vezes a respeito, por exemplo, de um comercial muito interessante, né, e fácil de perceber, que uma grande rede de TV divulga, né, dizendo regularmente: o agro é pop, o agro é pop, o agro é pop. O que a gente não percebe, então, que legal, o agro é pop, né? O que a gente não percebe, inclusive, olha a malícia aí de não usar a palavra agricultura, porque está se falando de agroindústria, que envolve a indústria farmacêutica, né? Dona dos venenos e tal. Então,
automaticamente estão nos induzindo de que isso é uma coisa boa. Da mesma forma, na contramão, a palavra comunismo, vamos dizer, que, como já disse, para mim não interessa nem um pouco a ideologia, então o comunismo não me interessa, estou falando da palavra. Essa palavra com o tempo tem sido demonizada, né, para que nós não entendamos o valor das coisas comuns, que são comuns a todas as pessoas, comum a mim, comum a você, as leis são comuns, o direito de propriedade são comuns, essas coisas todas, né? Daí que vem a palavra comunismo, de comum. Então a palavra em si não tem problema nenhum, porque nós precisamos de um certo nível de igualdade, de equidade, essas coisas todas, né? Então a palavra é demonizada. E tem outras palavras que chegaram até nós ao longo dos milênios, como Lúcifer, como demônio, todas essas palavras, inclusive eu usei a própria palavra demônio para me expressar, né? Todas essas palavras vieram sendo, e tem milhares de palavras que estão alojadas no nosso subconsciente que cumprem esse propósito. Então a gente demoniza, né? Porque o sistema vigente, através da religião vigente, da religião que lidera, né, que liderou o mundo por muitos anos, que foi o cristianismo, veio demonizando sistematicamente, né, nos doutrinando, para que quando uma palavra seja usada, nós já tenhamos ódio, né, dela programado. Quando, na verdade, a gente não sabe absolutamente nada, nem de onde ela veio, nem por que ela era usada. Citei alguns exemplos, como sempre, né? Porque senão o tempo fica esticado. Mas você pode ir a fundo nisso e tentar entender. Então, como através da neurolinguística, né? Embora no passado não era com essa palavra, mas é uma técnica muito usada e muito conhecida. O sistema vai se perpetuando através das nossas mentes. A gente está sempre desprevenido, a gente está sempre distraído, né? É tão fácil nos distrairmos no mundo, tão fácil dar atenção, e por isso que você perde o interesse quando você desperta pela política partidária, porque é um jogo sujo, é um jogo rasteiro, né? De seres rastejantes mesmo, porque são seres que obedecem apenas à ganância, o ego, né, a ambição individual, a autogratificação, mas não são eles, somos nós, que fique claro isso, porque se estivéssemos no lugar deles, provavelmente nos acharíamos merecedores também, do que quer que fosse. Então, não é uma questão de apontar o dedo, a questão é de acordar, né? A gente acorda e perde o interesse, porque a gente percebe que não é ali que nós vamos conseguir modificar o mundo. E é o contrário, é nos afastando psicologicamente desse universo, do universo do mundo, mundano, como, né, os grandes mestres espirituais têm falado o tempo todo. Tem feito essa separação apenas para a gente entender o que é mundano, o que é sagrado, o que é... né, são palavras também, que a gente tem que entender bem o que querem dizer. Então a gente perde o interesse pela política partidária, mas não é que perca o interesse pela atividade, né? Pelo impulso de mudança, mas a gente percebe que a mudança tem que vir primeiro de nós mesmos. Então a gente se afasta do sistema, a gente se afasta do consumismo, né? Porque a gente perde o interesse, a gente se afasta do mundo psicologicamente, né? Nós ainda temos necessidades, comer, vestir, morar, isso não muda, obviamente. Os problemas surgem, né? Dificuldades surgem para serem resolvidas, porém há um afastamento, porque o líder religioso, o líder político que está obedecendo à sua ambição e usando, né, a ideologia do seu partido político, né, ou da sua religião para chegar aonde ele pretende chegar, ele vai dizer para você aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você quer ouvir, melhor dizendo.
aquilo que você deseja ouvir, e é por isso que você vai votar nele, não porque ele seja realmente um reformador. E os reformadores vão fazer algumas reforminhas, não importa qual partido esteja lá, não importa se seja de direita, seja de esquerda, ele vai cumprir algumas coisas, né, que ele prometeu, que estão de acordo também com os seus interesses e os interesses dos seus eleitores. Mas termina por aí. Os reformadores não querem reformar o mundo, eles querem reformar a cela da prisão aonde eles mesmos vivem, para que eles vivam com maior conforto, para que deixem fortuna para seus filhos, né, para seus descendentes e tal, como você mesmo faria se estivesse lá. Então corrija o problema em você mesmo. Não espere mais de nenhuma liderança política nem religiosa a solução para os problemas do mundo, porque a solução está bem aí, em você, em mim. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos ali. Inclusive tem um curso de neurolinguística que me chamou muito a atenção, que eu achei muito interessante. E os links estão disponíveis logo abaixo ali na descrição. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, eu repito isso diariamente porque não é brincadeira mesmo. O número da conta também é deixado logo ali abaixo na descrição. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!